Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós estamos chegando à penúltima das bem-aventuranças, a sétima bem-aventurança. Leremos o versículo 9, que será o texto que vamos expor nesta manhã. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Desta feita, a afirmação que Jesus Cristo faz a respeito dos cidadãos do reino, a respeito dos verdadeiros cristãos é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, deste pequeno versículo dela, palavras que foram proferidas pelo Teu Filho Jesus Cristo, a respeito da nossa identidade. E nós queremos, ó Senhor, pedir-te nesta manhã, que enquanto nós nos debruçamos sobre esta passagem, o Senhor nos ensine, o Senhor tome o nosso coração nas Tuas mãos, e nos ensines a graça de sermos como Tu desejas que sejamos. Tem misericórdia do Teu servo, para que ele fale com clareza e com poder aquilo que o Senhor deseja dizer ao Teu povo nesta manhã. E abençoe o Teu povo também, para que receba a palavra do Senhor como palavra Tua, apesar da fraqueza do servo que fala. Tem misericórdia de nós e glorifica o Teu nome nesta manhã, neste lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que eu tenho enfatizado com vocês ao longo desta série de sermões nas bem-aventuranças é que existe um claro contraste entre a ideia bíblica de bênção ou de bem-aventurança e a ideia mundana de felicidade ou de realização pessoal. O mundo relaciona a felicidade à autoafirmação, enquanto Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que estão conscientes da sua miséria, da sua pobreza espiritual. O mundo relaciona a felicidade à ausência de lágrimas, enquanto Jesus diz que existe um choro, que é um choro bem-aventurado. O mundo relaciona a felicidade à agressividade, enquanto Jesus afirma que bem-aventurados são os mansos. Na medida em que a gente vai lendo as bem-aventuranças, não é difícil perceber o claro contraste que existe entre o conceito de bênção ou de bem-aventurança na Bíblia Sagrada e o conceito de felicidade no mundo no qual nós vivemos. Mas parece que quando nós chegamos à sétima bem-aventurança, esse contraste desaparece. Afinal de contas, todos queremos paz. Paz na vida, paz para o mundo. Aliás, nós temos até um prêmio, o Prêmio Nobel da Paz, para recompensar as pessoas que realizam atos significativos de pacificação. Será que alguém, além daqueles que nós consideramos monstros, seria contra a paz? E a resposta, que indica que o contraste, na verdade, não está ausente, mas ele está muito presente nesta bem-aventurança, é sim. Na verdade, todos nós somos contra a paz, de uma forma ou de outra. Como seres decaídos que nós somos, o que nós chamamos de paz muitas vezes, e o que nós desejamos como paz, que é
a ausência de conflitos e de impedimentos à nossa realização pessoal é algo que, na verdade, deveríamos chamar de conforto. Nós chamamos de paz o nosso conforto. E nós sabemos que é isso e não aquilo que nós estamos buscando, quando o mundo está em guerra ao nosso redor, alguém reclama que nós façamos algo, e nós até com certa irritação dizemos, me deixa em paz. Não é isso? Me deixa em paz. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é, não tire o meu conforto. Paz, na Bíblia, é muito mais do que ausência de conflito. Paz, na Bíblia, é muito mais do que o impedimento à nossa realização pessoal. Paz, na Bíblia, tem a ver com relacionamentos harmônicos com Deus e com as pessoas, o que muitas vezes nos coloca em rota de colisão com elas neste mundo. E tem a ver também com uma experiência do mundo, tal qual criado e tal qual regulado por Deus. Paz era a maneira como um judeu cumprimentava o outro no período do Antigo Testamento. Quando os dois judeus cruzavam na rua, o que eles diziam é Shalom. E isso não era apenas eu desejo que a sua vida não tenha conflito e que você tenha uma vida confortável. Isto é, eu desejo que o seu relacionamento com Deus seja o melhor possível. Que o seu relacionamento com as pessoas desfrutem do impacto do seu relacionamento harmônico com Deus. E que o seu relacionamento com o mundo se dê de um modo que você experimente esta realidade tal qual Deus a criou e a organizou para funcionar. Na mensagem de hoje, nós vamos entender 3 coisas, basicamente, a respeito deste tema que nós temos nesta passagem. A primeira coisa é, por que o cristão é chamado de um pacificador? Isso vai nos chamar a atenção para qual é a razão pela qual nós devemos viver como um pacificador. A segunda é, o que significa ser um pacificador? Ou viver como um pacificador? E a última questão da manhã é, por que, afinal de contas, os pacificadores são bem-aventurados? Então, vamos então à primeira questão da manhã, que é, por que um cristão é um pacificador? E eu creio que há 2 razões, pelo menos, pelas quais um cristão é um pacificador. A primeira, e mais básica, é que o cristão é aquele com quem Deus estabeleceu a paz. Você não pode perder isso de vistas. Nós estávamos em guerra contra Deus. O nosso pecado, diz a Bíblia, fazia separação entre nós e Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus se movimentou em nossa direção e fez aquilo que era preciso para que obtivéssemos o perdão dos nossos pecados e para que fôssemos de uma vez por todas reconciliados com Ele. Paulo escreve no capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 1, que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a primeira razão pela qual o cristão é um pacificador. Nós não buscamos a paz, ou pelo menos não deveríamos buscá-la, porque ela tornará a nossa vida mais confortável, ou porque ela nos dará um prêmio, nós receberemos alguma coisa em troca. Nós buscamos a paz, o verdadeiro cristão busca a paz, porque antes ele a experimentou sem qualquer merecimento. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus estabeleceu a paz conosco. E é isso que nos faz sair agora e estabelecer a paz com as outras pessoas. Reparem que esse é o objetivo da nossa salvação. A Bíblia diz
que ao reconciliar as pessoas consigo, Deus transforma as pessoas de inimigas umas das outras em amigas umas das outras. Você já imaginou judeus e palestinos amigos? Já imaginou? Já imaginou russos e ucranianos amigos? Pois ouça o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versículos 14 a 18, falando de uma rivalidade histórica semelhante a essas que eu acabei de mencionar. Paulo diz: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só na sua carne. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que os dois ou dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O que a Bíblia nos ensina é que o reino de Deus é um reino de paz, onde pessoas que têm diferenças absolutamente significativas, como esta diferença de nacionalidade que eu acabei de mencionar, têm a parede derribada e vivem em paz umas com as outras. A primeira e mais básica razão pela qual o cristão, portanto, é um pacificador, é que ele é aquele com quem Deus estabeleceu a paz. A segunda razão é que o cristão tem um poderosíssimo modelo de pacificação a seguir. E eu estou me referindo, obviamente, à pessoa do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que foi através da entrega de Jesus Cristo, da sua encarnação, passando pela sua obediência, chegando até a sua morte na cruz do Calvário, que a nossa paz com Deus foi estabelecida. O que eu quero que você perceba é que quando nós estávamos em guerra contra Deus, vivendo sem nos importar com Ele, e colhendo as consequências de uma vida distante de Deus, Jesus não disse: isso não é problema meu. Jesus não disse: esses ingratos não valem a pena, esqueça-os, deixe-me em paz. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Aliás, Ele teria todo o direito de dizer todas essas coisas, porque afinal, isso era o que éramos, nós não tínhamos merecimento. Mas o que aconteceu foi que Jesus Cristo renunciou ao seu conforto original, para que a paz entre nós e Deus fosse restabelecida. O que significa que Ele tem o direito de exigir que agora nós façamos o mesmo, que nós renunciemos ao nosso conforto pessoal, para que a paz seja estabelecida na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Há, portanto, duas razões pelas quais nós somos pacificadores, ou devemos ser pacificadores. A primeira é que Deus estabeleceu a paz conosco. Nós experimentamos paz quando nós estávamos em guerra. E a segunda é que isso aconteceu por meio de um belíssimo exemplo de renúncia da parte do Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que nos deixa o exemplo a seguir e exige de nós que sejamos pessoas pacificadoras. Mas a pergunta é: o que significa isso? O que significa ser um pacificador? Esta é a segunda pergunta que nós pretendemos responder nesta manhã.
E eu creio que nós podemos dividir também a resposta dessa pergunta em 2 pontos. Também significa 2 coisas, ser um pacificador. Primeiro, ser um pacificador significa contribuir para que outras pessoas desfrutem da paz que nós experimentamos, uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho. Eu não sei se você entendeu bem o que eu acabei de dizer, mas o que eu acabei de dizer é que nós somos pacificadores, ou nós agimos como pacificadores, quando nós evangelizamos as pessoas e contribuímos para que elas, por meio da pregação do Evangelho, encontrem a paz com Deus que um dia nós encontramos quando nos encontramos com Jesus Cristo. O problema, irmãos, é que isso que deveria ser muito natural para nós, falarmos para as pessoas da paz com Deus que encontramos em Cristo Jesus, se tornou para nós algo difícil. Às vezes, a oportunidade se escancara diante de nós, mas nós relutamos em aproveitar essas oportunidades. E uma das razões para isso é o individualismo contemporâneo, que faz com que a ideia que Jesus não teve, nós comecemos a ter. Nós olhamos para as pessoas e nós dizemos: isso não é um problema meu. Aquilo que as pessoas creem é uma questão particular entre elas e Deus. E não cabe a mim dizer às pessoas aquilo no que elas devem acreditar. Vejam só, irmãos, é verdade que não podemos forçar as pessoas a crerem em Deus. Tudo indica que quando Jesus falou bem-aventurados os pacificadores, ele tivesse em mente um grupo específico de judeus daquela época, os zelotes, que tinham uma visão revolucionária e queriam estabelecer o reino de Deus pela força. Havia inclusive um discípulo no grupo apostólico chamado Simão, que havia vindo desse grupo, Simão o Zelote. E é bem provável que Jesus Cristo tivesse essas pessoas em mente, quando disse nesse sermão: as pessoas do meu reino têm como característica ser pessoas pacificadoras. Então, é verdade, nós não podemos forçar as pessoas a crerem em Deus. No entanto, irmãos, o chamado para sermos pacificadores implica que nós não podemos simplesmente abandonar as pessoas largadas à sua fé equivocada, que as conduzirá a um destino ruim. E frequentemente, você sabe disso, nós aliviamos a nossa consciência por não aproveitarmos as oportunidades dizendo: eu estou experimentando uma manifestação, ou esperando uma manifestação de interesse da parte dele. Ou, eu estou esperando que ele dê o primeiro passo. Traga a sua relação com Jesus à memória. O que teria acontecido com você se Jesus tivesse esperado que você desse o primeiro passo? O que teria acontecido com você? Você permaneceria perdido por toda a eternidade. Irmãos, dar o primeiro passo é uma responsabilidade nossa. Nós que conhecemos o Evangelho, precisamos tomar a iniciativa de contar aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, sobre a paz que nós passamos a desfrutar quando nós cremos em Jesus Cristo. E o quanto isso impactou significativamente a nossa vida, quando Deus deixou de ser nosso inimigo e passou a ser o nosso principal amigo. Eu quero adiantar para você que isso, na maioria das vezes, não nos trará
conforto e não nos trará popularidade. Provavelmente, você não vai ganhar um Nobel da Paz por ser um grande evangelista. Não vai. Ninguém vai te dar um Nobel da Paz porque você é um grande pregador do Evangelho. É possível que algumas pessoas nem entendam a sua iniciativa e elas não agradecerão, talvez, o seu interesse na paz delas. Talvez elas digam a você, me deixe em paz. Mas preste atenção no que é que Jesus Cristo está dizendo. Ele não disse, bem-aventurados os confortáveis. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. E ninguém pode viver em paz se ele primeiro não estiver em paz com Deus. Na verdade, a aparente paz com as pessoas, na falta da paz com Deus, é uma vida desgraçada. É por isso que a nós cabe tomar esse primeiro passo e nos engajarmos na tarefa de pacificadores, anunciando a mensagem que estabelece a paz dos homens com Deus. Essa é a primeira coisa que significa ser um pacificador. Mas há uma segunda. E eu diria que ser um pacificador, em segundo lugar, significa batalhar pela harmonia relacional de todos os nossos relacionamentos. Irmãos, nós somos cidadãos de um reino de paz. O nosso governante é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. E isso tem uma consequência, obviamente. A consequência é que nós, cidadãos desse reino, devemos viver em paz com todos os nossos concidadãos. Olhe para o seu lado aí. Pode olhar, gente. Olha para o seu lado aí. Está vendo esse povo que está do seu lado aí? Alguns são mais feios, outros são mais bonitos. Não é verdade? Pode olhar para esse pessoal aí. Tudo gente por quem Cristo morreu. Gente que Deus fez como você, concidadão do reino de Deus. E sabe o que esse texto está dizendo para você? Que você, como pacificador, precisa viver em paz com essas pessoas. Trabalhar pela harmonia relacional sua com essas pessoas e dessas pessoas para quem você olhou entre si. E mais, na medida do possível, a Bíblia diz que nós devemos viver em paz até mesmo com os nossos inimigos. Você se lembra de como o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, na sua parte de aplicação, lá no capítulo 12, versículo 18, diz claramente, se possível, enquanto depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. E para tentar ser muito claro no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, deixe-me dizer que há dois requerimentos muito claros nessa orientação prática. E o primeiro requerimento é, não saiam por aí arrumando brigas. Esse é o primeiro requerimento. Não saiam por aí arrumando brigas. Irmãos, o cristão é um pacificador. Sabe o que isso significa? Que ele não pode fazer de conflitos relacionais um esporte. O cristão não pode ser do tipo que adora ver o circo pegar fogo. Não pode ser. Deixa eu dizer uma coisa muito seriamente para você. Se você é um desses que gosta de ver o circo pegar fogo, quer por meio da sua expressão iracunda e violenta, que todo mundo percebe, quer por meio da sua atuação escondida, que ninguém vê, mas que você sabe que é você que está ateando o fogo, alguma coisa errada existe com o seu cristianismo. Talvez você não seja crente. Talvez você ainda precise se converter.
se encontrar com aquele que é o príncipe da paz. Porque Jesus Cristo está dizendo: o meu filho, ou o meu irmão, o Filho de Deus, é um pacificador. Talvez você até seja crente, mas você é um anãozinho espiritual. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver, você precisa expressar o caráter de Jesus Cristo na maneira como você se relaciona com os seus irmãos e até mesmo com os seus inimigos. Então, o primeiro requerimento que está presente nessa orientação prática de Paulo é: não saiam por aí arrumando brigas. Mas há um segundo requerimento aqui, que é: reajam aos que querem brigar com vocês, baseados na maneira como vocês foram tratados por Jesus, e não em como vocês estão sendo tratados por eles. Ficou claro? De modo que eles não encontrem justificativa da sua parte para a guerra. Eu vou repetir isso. Reajam aos que querem brigar com vocês, baseados na maneira como vocês foram tratados por Jesus, e não em como vocês estão sendo tratados por eles, de modo que eles não encontrem justificativa em você para a guerra. Por que é importante olhar para essa segunda característica, ou segundo requerimento aqui? Porque frequentemente nós pensamos que nós estamos agindo como pacificadores apenas porque nós não procuramos brigas. Ah, se eu não procuro uma briga, então eu sou um pacificador. Não é só isso, não. Olhe para o contexto dessa declaração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Veja, por exemplo, os versículos 17 até o versículo 21. Paulo diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Percebam, o contexto aqui não é de alguém apenas que não arruma briga com os outros. O contexto é o de alguém que está vivenciando uma situação na qual outro deseja o prejudicar. E nós todos vivenciamos situações assim, na escola, em casa, no trabalho e às vezes até na igreja, onde esse tipo de coisa não deveria acontecer. Em todos os lugares da nossa vida, nós nos deparamos com pessoas que desejam prejudicar a nós outros. O que eu estou dizendo é que o que também faz de nós um pacificador é como nós reagimos a essas situações. E existem basicamente 3 formas de reagir. A primeira é revidar. Essa é uma forma como nós geralmente reagimos. E existem 1001 maneiras de fazer isso. E quanto mais eu vivo, mais eu me espanto com a criatividade dos outros e minha para elaborar maneiras e ampliar o nosso repertório. Nós somos absolutamente criativos na maneira como nós revidamos as pessoas que nos querem fazer mal. Outra possibilidade é ignorar, revidar, ignorar ou não responder, o que muitas vezes é confundido com o quê? Pacificação. Mas eu quero que você perceba que Paulo não diz que essa é a maneira como um cristão deve reagir.
Ele não fala de revidar, aliás, ele fala de não revidar, mas ele não diz simplesmente que um cristão deve ignorar. O que Paulo diz é que o cristão deve fazer é reverter. Paulo diz: vence o mal com o bem. Ou seja, Paulo diz, o chamado de um pacificador não é apenas o chamado para ignorar, é o chamado para retribuir o bem pelo mal que lhe foi feito. O pacificador age dessa maneira, como Jesus Cristo ensinaria alguns versículos depois. Se você continuar lendo o Sermão do Monte, ainda no capítulo 5, versículos 38 a 42, você vai ouvir Jesus Cristo dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhes der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. O que Paulo está fazendo na carta aos Romanos é simplesmente repetir aquilo que Jesus Cristo havia dito no Sermão do Monte. E o ponto aqui, irmãos, é muito simples. Isso aqui não tem a ver com eventualmente acionar autoridades que possam julgar situações de conflito. Não tem a ver com isso. Isso aqui tem a ver com o fato de que como cristãos, entenda isso, nós devemos estar dispostos a ir além do básico. Nós devemos estar dispostos a agir sacrificialmente, sofrer o dano, eventualmente, para que a paz seja promovida. Vejam só, irmãos, isso não significa que nós nunca diremos algo que as pessoas considerem ofensivo. Não significa. Nós estamos chegando num ponto no nosso país em que pregar a singularidade do senhorio de Jesus Cristo soa ofensivo aos ouvidos das pessoas. E paciência, nós continuaremos pregando a singularidade do governo e da autoridade de Jesus Cristo, quer isso ofenda as pessoas, quer isso não ofenda as pessoas. Faremos isso da maneira mais gentil possível, mas não abriremos mão da verdade do Evangelho. Isso também não significa que nós promoveremos a paz a qualquer custo. Há momentos em que viver em paz com todos os homens não é possível. Por exemplo, quando a dignidade humana, a honra a Deus e a pureza da igreja estão em jogo. Se for necessário, para preservar a pureza da igreja, prejudicar a paz, nós haveremos de fazê-lo. Porque não existe verdadeira paz fora da verdade e da pureza do corpo de Cristo. Mas o ponto é, e é isso que eu quero que você entenda, que a reputação geral de um cristão não pode ser a de um causador de intrigas. A reputação geral de um cristão precisa ser a reputação de um pacificador. E o que significa isso? A de alguém que está disposta ou disposto a ir além do que normalmente as pessoas fariam para que a paz seja experimentada. O que significa agir como um pacificador? Significa, primeiro, anunciar corajosamente o Evangelho para as pessoas, a fim de que a paz delas com Deus seja estabelecida. E em segundo lugar, significa contribuir de forma sacrificial para que os nossos relacionamentos e os relacionamentos que estão ao nosso redor sejam relacionamentos
harmônicos e pacíficos. Mas há uma terceira e última pergunta que eu quero responder com vocês nesta manhã. Depois de responder por que é que um cristão é um pacificador, o que significa ser um pacificador, a terceira e última pergunta é: por que os pacificadores são bem-aventurados? E a essa altura, se você está me acompanhando, talvez você esteja se sentindo um pouco sobrecarregado. É assim que eu me sinto quando eu começo a meditar sobre essas coisas. Porque agora que você sabe o que significa ser um pacificador, agora que você sabe que isso é muito mais do que deixa para lá, me deixa em paz, manter o seu próprio conforto, mas trabalhar sacrificialmente para que a paz seja estabelecida, você também sabe que você não tem forças para isso. Você sabe que você não é naturalmente um pacificador. Você é alguém interessado no seu conforto que por vezes usa a paz para ir atrás dele. Isso é o natural em nós. Isso é aquilo que nós fomos feitos depois da queda em pecado. Se esse é o seu caso, eu quero dizer a você que o final deste versículo é para você. E nele, Jesus Cristo diz que os pacificadores são bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como é que a gente diz na nossa cultura, quando a gente quer dizer que um filho parece muito com o pai? Quando ele tem uma característica que lembra muito o pai dele. Nós usamos uma expressão para dizer isso, não é? Nós dizemos, tal pai, tal filho. Ou em alguns lugares, é a cara de um, focinho de outro. Não é verdade? Nós usamos essas expressões da nossa cultura para dizer, eu olho para ele e eu enxergo com clareza o pai dele. O que Jesus está dizendo aqui é que os pacificadores são bem-aventurados porque, ao agirem como promotores da paz, como Deus é, eles atestam a sua filiação divina. Ou eles confirmam que eles são filhos de Deus. Eles recebem a confirmação de que eles já foram feitos novas criaturas. E eles estão fazendo algo que é característico, algo que é típico do seu pai e que não é comum a eles. E talvez a pergunta seja, pastor, por que é que isso é bem-aventurança? Por que é bem-aventurado obter a confirmação de que nós somos filhos de Deus? Mais uma vez, por duas razões. Primeiro, porque isso tem implicações para a eternidade. A Bíblia ensina, irmãos, que embora nós vivamos no reino da morte, ou sob o reinado da morte, o reinado dela não durará para sempre. A Bíblia diz que quando aquele que venceu a morte retornar a esse mundo, todos retornarão à vida para viver eternamente. A pergunta que não quer calar é: como? Ou como as pessoas vão viver por toda a eternidade? E o que a Bíblia nos ensina muito claramente é que alguns viverão a eternidade em sofrimento e desespero, enquanto outros, aqueles que forem chamados filhos de Deus, viverão a eternidade em desfrute e alegria. Você entende por que, em termos de esperança futura, em termos de expectativa daquilo que vai acontecer, ter a confirmação de que você é um filho de Deus é algo bem-aventurado? Quando as pessoas olham para você e dizem, não é possível que você está fazendo isso. Você é aquele mesmo que eu conheci há tantos anos atrás, com aquela ira dominada? É você? Alguma coisa aconteceu contigo.
Você virou filho de Deus? Aí você se apropria disso e diz assim: um sinal de que eu viverei por toda a eternidade desfrutando da presença plena de Deus, de um relacionamento perfeito com os outros, do mundo do jeito que ele foi criado para funcionar e não com os efeitos do pecado. A confirmação da nossa filiação divina enche o nosso coração de alegria e de esperança quanto ao nosso estado no mundo vindouro. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Essa confirmação não é apenas uma bênção para o futuro, ela também tem implicações para o presente. E eu quero que você guarde isso no seu coração de maneira profunda hoje. É da confirmação de que nós somos filhos de Deus que vem a força para que nós continuemos vivendo como pacificadores em um mundo em que viver desta forma soa como tolice e não como sabedoria. Você entendeu o que eu vou dizer? O que eu estou dizendo? No nosso tempo, viver como um pacificador, fazendo sacrifício para que os relacionamentos se mantenham harmônicos, não é algo que as pessoas reputam como sabedoria. É algo que as pessoas reputam como burrice, tolice. Não é algo que as pessoas reputam como forte. É algo que as pessoas reputam como fraqueza. Embora a sabedoria bíblica diga que é muito mais difícil dominar a si mesmo do que dominar os outros e uma cidade. Mas veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Lembra daqueles versículos que eu falei que são versículos para guardar no coração? Aqui está mais um deles. Olha o que Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a pergunta é: o que ser filho de Deus faz conosco? Olha o que Paulo diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, o que esta passagem está dizendo é que ao nos tornarmos cristãos, nós nos tornamos filhos de Deus. E o resultado disso não é simplesmente que nós experimentamos paz com Deus. O resultado é que nós experimentamos paz em nosso próprio coração, de modo que nós não vivemos mais atemorizados. Ou seja, nós não somos mais escravos das pessoas. Entenda isso. Ter a convicção de que somos filhos de Deus nos liberta do que os outros pensam e nos permite dizer: o que o mundo pensa de mim não importa. O que os meus amigos pensam de mim não importa. O que eu penso de mim não importa. Só uma coisa importa: o que Deus pensa de mim. E o que Ele diz a meu respeito é: você é meu filho. Ele me declarou um filho adotivo.
E sabe o que isso significa? Que como consequência eu posso sair com ousadia, confrontando as pessoas onde elas precisam ser confrontadas, com respeito, com gentileza, mesmo que elas me odeiem por isso. Isso significa que nós podemos nos humilhar e confessar livremente os nossos erros e os nossos pecados uns aos outros, mesmo que as pessoas ameacem a deixar de nos respeitar por isso. O que eles vão pensar de mim se eles descobrirem que eu fiz isso? Ei, o que importa é o que Deus pensa. E o que Deus disse é: você é o meu filho. Nós podemos amar aqueles que não são amáveis, mesmo que eles não nos amem de volta. Nós podemos suportar insultos, nós podemos suportar ataques sem retribuir. Por quê? Porque o que conta não é o que os outros pensam de nós. O que importa não é o que nós pensamos a nosso respeito, é o que Deus pensa. E nós já temos a garantia do que Ele pensa. Somos eternamente seus filhos. Você percebeu a dinâmica circular aqui de novo? Percebeu? Mais uma vez ela aparece nas bem-aventuranças. Deus faz a paz conosco por meio da cruz. Como resultado disso, nós saímos para promover a paz entre as pessoas. E ao fazermos isso, nós imitamos Deus e demonstramos a nossa semelhança com Ele e temos a nossa filiação reconhecida. E quando tomamos consciência da nossa filiação, nós somos estimulados a continuar agindo como pacificadores em um mundo em que a busca pelo conforto é confundida com a busca pela paz, mas a busca pela paz verdadeira é algo absolutamente ridicularizado. Esse padrão repete aqui o tempo inteiro. Quanto mais pacificadores nós somos, mais evidências de que somos filhos de Deus nós damos. E quanto mais consciência de que nós somos filhos de Deus nós tomamos, mais força para agir como pacificadores nós temos. Veja por que é importante, ou por que é bem-aventurado, ter a sua filiação confirmada. Quando Deus olha para você e diz: você é meu filho, o seu coração se enche de esperança para aquilo que virá. E o seu presente se enche de poder para fazer o que você não pode fazer sem o poder do Senhor em você. Nós já sabemos por que devemos agir como pacificadores. Já sabemos o que é ser pacificadores. E já sabemos por que ser pacificadores é algo bem-aventurados. O que nos resta fazer, irmãos? O que nos resta fazer é clamar a Deus para que Ele faça de nós homens e mulheres da paz. Homens e mulheres da paz. De maneira especial, talvez nós devêssemos orar nesta manhã para que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, seja cada dia mais um lugar de paz. Um lugar onde a paz entre Deus e os homens é restaurada por meio da pregação do Evangelho. Um lugar onde a paz entre os homens é estabelecida por meio do desejo e por meio do esforço de cada um dos seus membros. Um lugar onde a paz transcenda as barreiras que o mundo não consegue superar. De modo que as pessoas pudessem olhar para nós, ficarem impressionadas e dizerem: como é que vocês, que são tão diferentes, conseguem viver de maneira tão harmônica?
um lugar onde nós nunca estamos cansados demais ou medrosos demais para andar a segunda milha, para dar a outra face, a fim de que o mundo, através do nosso testemunho, conheça a paz que Deus veio estabelecer. Afinal de contas, Jesus disse isso a nosso respeito. Ele disse que o mundo reconheceria que o Pai o havia enviado, se nós fôssemos um. Ele disse isso. O mundo reconhecerá que o Pai me enviou, se vocês forem um. Que Deus faça de nós uma igreja da paz. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor já transformou o nosso coração. Sem um coração puro, nós somos pessoas que confundem a paz com o nosso conforto pessoal. Mas o Senhor nos encontrou. O Senhor fez a paz conosco. Quando nós não merecíamos, estávamos em guerra contra Ti. Deus, nós só temos a louvar o Teu nome por isso, a agradecer ao Senhor por isso. Pela Tua infinita misericórdia e graça. E agora nossa oração, Senhor, é que Tu nos ajudes a expressar aquilo que Tu fizeste na maneira como nós relacionamos com as pessoas. Senhor, faz de cada um de nós nesta manhã um verdadeiro pacificador. Dá-nos coragem para anunciar o evangelho da paz, que estabelece a paz das pessoas contigo. E dá-nos ousadia, paciência, disposição para ter o caráter moldado, a fim de que não causemos divisão, que não sejamos amigos de contendas. E, ó Deus, que nós sejamos sacrificialmente dispostos a estabelecer a paz ao nosso redor naquilo que depender de nós. Ensina-nos a ser como Cristo, que renunciou à sua glória e veio ao mundo para entregar a sua vida por nós. Dá-nos esse amor pelos nossos irmãos e pelos nossos inimigos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.